com vocês? Na aula de hoje vamos dar continuidade ao assunto de classificações periódicas, um assunto que está dentro do tema de tabela periódica, tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar um segundo tipo de divisão da tabela e quais informações que essas divisões trazem para a gente. A tabela periódica ela pode ser dividida em grupos dos elementos representativos, que é esse primeiro grupo que eu coloquei de vermelho, tá? Que envolve essas duas primeiras colunas, todos esses elementos são elementos representativos, e também todas essas colunas a partir daqui envolvem os elementos representativos. Então, na química, elementos representativos estão ali na esquerda e aqui na direita. Esse bloco todo do meio são os metais de transição. O bloco todo do meio, nessa parte superior aqui, são chamados de metais de transição externa, enquanto que esse bloco inferior, que fica ali na parte de baixo da tabela periódica, são os elementos que são chamados de metais de transição interna. São apenas nomes que a gente dá para os elementos de acordo com a posição deles na tabela periódica, tudo bem? Pequena observação. Observe que os elementos representativos, o número da coluna deles pode ser representado com a letra A, ou seja, essa primeira coluna dos elementos representativos seria o grupo 1A. Segunda coluna dos elementos representativos, grupo 2A. Depois a gente continua aqui com o grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, até o último grupo, que é o 8A. Os metais de transição externa, as colunas dele, a gente representa com a letra B, que eu coloquei de verde. Começa pelo 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, o 8B. Por apenas convenção, ele ocupa 3 colunas, tá? Então as 3 colunas aqui é o 8B, depois 1B e depois 2B. Perfeito? Excelente, pessoal. Então vamos lá. É importante também frisar, vamos observar mais um pouco da tabela periódica, que no total nós temos então 18 colunas que vai agrupar todos os elementos que a gente conhece na natureza. Excelente. Então vamos agora retomar um raciocínio que a gente falou lá na aula passada sobre a tabela periódica que foi construída basicamente pelo cientista Mendeleev. Eu tinha citado que o Mendeleev, na hora de organizar os elementos conhecidos na natureza, ele procurava organizar os elementos em colunas, em famílias químicas, agrupando os elementos de uma mesma família que possuem propriedades químicas semelhantes, ou seja, o Mendeleev acreditava que os elementos que possuíam propriedades químicas semelhantes, a reatividade química semelhante, eles deveriam ficar numa mesma coluna da vertical. É justamente isso, então, que é o conceito de família química. Família química ou grupo químico são grupos na vertical da tabela periódica que possuem propriedades químicas semelhantes. Todos os elementos que são inseridos numa mesma família, na mesma coluna da vertical, reagem de forma parecida. Nós temos apenas uma exceção. Existe apenas um elemento na tabela periódica que não tem família, que é justamente o hidrogênio. Então, atenção com isso, tá, gente? O hidrogênio, que é o primeiro elemento aqui da família, da tabela periódica, que tem um número atômico igual a 1, ele não possui família química. Por mais que ele esteja localizado no grupo A, as propriedades químicas dele não é semelhante com os demais elementos do mesmo grupo, da mesma família, tá? Agora, tirando o hidrogênio, todos os outros elementos que são localizados no grupo A, eles têm propriedades químicas semelhantes. Vou te dar exemplo. Nós temos aqui, por exemplo, o lítio. Depois nós temos o sódio. Se eu pegar o lítio, por exemplo, e jogar na água, ele explode na água e forma um produto que é uma base, um produto alcalino. Se eu jogar o sódio também na água, ele também reage com a água, ele explode na presença da água e também forma no final ali uma solução básica. Se eu pegar o potássio, que também está no grupo 1A, e adicionar ele à água, ele reage com a água, explode na água e também forma uma solução alcalina, uma solução básica. Ou seja, os elementos que estão numa mesma família, aqui a gente só pode excluir o hidrogênio porque ele não tem família, né? Mas os demais elementos do grupo 1A, que são numa mesma família, possuem propriedades químicas semelhantes, reagem da mesma forma. Pessoal, os elementos representativos, eles possuem nome para a família específicos que a gente tem que saber para resolver as questões e continuar nosso estudo da química. Então, por exemplo, todos esses grupos que estão aqui de vermelho, a gente tem que saber o nome de cada grupo, o nome de cada família. O grupo 1A, a família 1A, com exceção do hidrogênio, tem um nome específico, é chamado de família dos metais alcalinos. Grupo 2A, essa família tem o nome de metais alcalinos terrosos, perfeito? O grupo 3, aí observação, os metais de transição, eles não têm nomes específicos para essas famílias, ainda bem, porque senão ia ser muito nome para a gente saber, beleza? Então não tem um nome específico para esses grupos dos metais de transição. Então vamos continuar aqui. Grupo 3A, o primeiro elemento do grupo é o bóron. O nome dessa família, família do bóron, simples.
Grupo 4A, o primeiro elemento é o carbono. O nome dessa família é família do carbono. 5A, primeiro elemento, nitrogênio. O nome da família é família do nitrogênio. Aí, cuidado nessa parte. Grupo 6A, o primeiro elemento é o oxigênio. Aí muita gente vai ir na empolgação e fala que é a família do oxigênio. Não é. O grupo 6A, o nome dessa família é a família dos calcogênios, perfeito? 7A, o primeiro elemento que nós temos é o flúor. E o nome da família, correspondente ali ao grupo do flúor, 7A, é família dos halogênios, perfeito? E por último, o grupo 8A, que tem como primeiro elemento o hélio. A gente acabou falando do nome na aula passada dessa família, é a família dos gases nobres, que a gente sabe que tem como característica ser muito estável, né? Os elementos do grupo 8A, os gases nobres, são altamente estáveis, são inertes, pouco reativos, raramente se liga a outros elementos da química. Perfeito até aí? Excelente. Aí eu queria dar uma dica também que é muito legal. Para os elementos que são representativos, olha que interessante. A gente vai usar muito essa dica em ligações químicas. Para os elementos que são representativos, o número do grupo dele, do elemento, indica o número de elétrons que ele possui na camada de valência. Vou repetir, tá? Então, para os elementos representativos, que estão aqui nas colunas de vermelho, o número do grupo deles indica o número de elétrons que esses elementos possuem na camada de valência, na camada mais externa. Exemplificando, se eu pegar qualquer elemento do grupo A, incluindo o hidrogênio nesse caso, se eu pegar qualquer elemento do grupo 1A, como ele está no grupo 1A, todos esses elementos possuem um elétron na última camada, que é a camada de valência. Se os elementos estiverem no grupo 2A, como por exemplo berílio, cálcio, magnésio, bário, todo elemento que está no grupo 2A possui 2 elétrons na camada mais externa, que é a camada de valência. Se o elemento está no grupo 3A, 3 elétrons na camada de valência, e assim por diante. O grupo 8A, os elementos vão ter então quantos elétrons na camada de valência? 8. 8A, 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Só temos uma exceção, que é o hélio. Por mais que o hélio está no grupo 8A, ele é o único elemento que é exceção dessa regra. Ele possui apenas 2 elétrons no total. Tá? Ele acaba sendo uma exceção por isso. Então, não tem como ele possuir 8 elétrons na última camada, porque ele tem apenas 2 elétrons no total. Perfeito? Excelente. Próximo conceito muito legal de a gente falar também é o conceito de períodos químicos, ou séries químicas. Aqui eu coloquei períodos químicas, né? Períodos químicos, deixa eu consertar aqui. Períodos químicos ou séries químicas. O que isso indica para a gente? O período químico ou série química seria as linhas da horizontal, as colunas da horizontal. Por exemplo, toda essa primeira linha da tabela periódica indica o primeiro período. Nesse primeiro período, quais os elementos que nós temos? O hidrogênio e o hélio. Segundo período é a segunda linha da tabela periódica. Ou seja, é aquela coluna, a segunda coluna que está na horizontal. Ela engloba quais elementos? Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Qual a informação que o período químico traz para a gente? Olha que legal. O número do período no qual o elemento está inserido indica o número de camadas eletrônicas preenchidas por elétrons que aquele elemento possui. Ou seja, vamos ser mais concisos na definição, né? O período químico ele vai indicar o número de níveis eletrônicos ocupados por elétrons daquele elemento, o número de camadas ocupadas por elétrons. Na prática é muito simples. Observe, os elementos que estão no primeiro período, como por exemplo o hidrogênio e o hélio, na primeira linha da tabela periódica, eles possuem exatamente uma camada preenchida por elétrons. Primeiro período, uma camada eletrônica preenchida por elétrons. Os elementos que estão no segundo período, se está no segundo período, tem quantas camadas eletrônicas ocupadas por elétrons? Quantos níveis? 2 níveis eletrônicos ocupados por elétrons. Se o elemento estiver no terceiro período da tabela periódica, significa que todos os elementos do terceiro período têm no máximo 3 camadas eletrônicas ocupadas por elétrons, 3 níveis eletrônicos ocupados, e assim por diante, tá? No total nós temos ali 7 séries químicas, 7 períodos na tabela periódica. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Bom, mais informações que é legal comentar. Nós podemos relacionar também a distribuição eletrônica de Linus Pauling, que a gente viu há um tempo atrás, com a posição dos elementos na tabela periódica. Sabendo a posição ou consultando a tabela periódica para verificar a posição do elemento, eu consigo prever como que vai terminar a distribuição eletrônica daquele elemento químico. Olha que interessante. Por exemplo, quando a gente fala do grupo 1A, que é a família dos metais alcalinos, todos os elementos do grupo 1A, eles terminam a sua distribuição eletrônica
em S1. Olha que interessante. O hidrogênio termina sua distribuição eletrônica em S1. O lítio termina sua distribuição eletrônica em S1. O sódio também vai terminar em S1. Quando o elemento ele é um metal alcalino terroso, está no grupo 2A, a distribuição eletrônica dele sempre vai terminar em S2. Tudo bem? Sempre vai terminar em S2. Para os metais de transição externa, como que vai funcionar? O primeiro elemento que vai estar aqui, ó, que está no grupo 3B, ele termina a sua distribuição eletrônica em D1. Próxima coluna, todos os elementos do grupo 4B terminam a sua distribuição eletrônica em D2. E assim por diante. Segue essa lógica até chegar nessa última coluna, que é a 2B, que termina em D10. Perfeito? Esse grupo dos elementos representativos, eles terminam aqui na família do boro, com a distribuição eletrônica em P1, depois em P2, P3, vai seguir nessa lógica até chegar no grupo 8A, que termina com P6. Com apenas uma exceção. De novo, o hélio. O hélio ele não termina com a distribuição eletrônica em P6. Como ele tem no total 2 elétrons, ele vai terminar com a sua distribuição eletrônica em S2. A distribuição eletrônica dele, na verdade, é exatamente isso. 1S2. 1S2. Tem no total 2 elétrons, então a distribuição eletrônica dele fica 1S2. Acaba sendo uma exceção, perfeito? Para os metais de transição interna, a distribuição eletrônica deles vai terminar no subnível F, ou seja, na primeira coluninha que eu tenho aqui dos metais de transição interna, vai terminar em F1, na segunda coluna F2, na terceira coluna F3, na quarta coluna F4, vai seguir essa lógica até o F14, perfeito? Termina em F14 a distribuição eletrônica aqui da penúltima coluna. Agora, essa última coluna é engraçado. Essa última coluna, na verdade, ela não é o F14, ela é exatamente o D1. Ué, professor, mas por que é D1? Gente, para quem não sabe, a tabela periódica, na verdade, essas duas colunas aqui da horizontal, elas estão localizadas dentro dessa região da tabela periódica. A gente tem que imaginar a tabela periódica, esse espaço, como se fosse uma gaveta. Na verdade, lá dentro desse espaço, eu tenho todos esses elementos inseridos lá dentro. Por que a gente não abre a tabela colocando todos esses dois períodos aqui dentro? Porque senão a tabela vai ficar muito larga, esteticamente não fica bonito. Então, para resolver esse problema estético mesmo, os químicos adotaram essa convenção de tirar os elementos que estão aqui dentro e colocar na parte de baixo da tabela periódica, tá bom? Então, tem que ficar bem claro isso. Sobre a distribuição eletrônica dos metais de transição interna, começa com F1, vai até F14, mas esses dois últimos elementos, eles terminam com a configuração eletrônica em D1, porque, na verdade, eles estão localizados aqui dentro dessa região. Perfeito? Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.